Olá, gente, tudo bem? Estamos de volta aqui com o nosso canal, o Observador. Vamos dar uma olhada aqui nas contas dos Estados Unidos. Aqui é o jornal The Times of India, que é um Times lá do enorme país da Índia, né, com 2 bilhões e 400 milhões de habitantes. É o maior país do mundo, a Índia, né? Então, é claro que tem muito investimento americano, britânico e tudo, então é um jornal bastante interessante. De vez em quando eu dou uma olhada nele. É de esquerda? É anti-Trump? É. Mas a imprensa do mundo inteiro está desse jeito, né? E o Trump mandou, esse fim de semana agora, uma, uma daquelas bombas dele, né? Dizendo que os Estados Unidos podem se transformar num país de terceiro mundo se por acaso a Corte Suprema americana continuar dizendo que o tarifaço que ele está implementando nessa Beautiful Big Budget, sei lá como é que chama, né? É aquela lei linda e bonita, né? For inconstitucional. Essas tarifas recíprocas, né? Existe, né, um entendimento na Suprema Corte Americana de que as tarifas são inconstitucionais, algo assim, né? Então, lembrando que a Corte Suprema Americana é uma Corte Suprema mais à direita. Bom, ele fez essa afirmação hoje, de ontem para hoje, né? De vez em quando ele vai no microfone e manda essa, porque, claro, ele tem os números, né? Existem investimentos na ordem, que poderiam ser da ordem de 15 trilhões de dólares, né? De investimento que estariam em risco por conta de um tribunal radical de esquerda. Já tem pessoas que dizem que a Suprema Corte americana é mais à direita. Bom, e o país poderia se tornar um país de terceiro mundo, segundo o Trump, né? Tem alegações também aqui do Peter Navarro, que é conselheiro dele, é muito próximo ali na Casa Branca. Ele tem vários conselheiros que nem são gente da política americana, assim como Jason Miller, que é conselheiro sênior dele para tecnologia, que é o dono do Getter. Aquele que foi preso aqui em Brasília no CEPAC de 2021, né? Para averiguações da Polícia Federal, da Gestapo, ordenado pelo Alexandre de Moraes. Então ele tem vários assessores assim. E o Peter Navarro é um deles, dizendo que haveria esse problema grave nos Estados Unidos por conta dessa canetada lá da Suprema Corte americana. Se bem que lá a coisa é um pouco diferente do que aqui, né? Mas continuando, Trump fez essas declarações defendendo essas políticas dele de tarifas aplicadas sobre produtos importados que entram nos Estados Unidos, argumentando que as medidas são essenciais para estabilizar a economia americana. Tem o pessoal falando que existe um déficit enorme, uma dívida muito grande que pode, inclusive, atrapalhar o Medicare americano lá, que seria o SUS, muito mal comparando, né? Poderia, inclusive, atrapalhar lá no desenvolvimento de políticas de ajuda a quem precisa do Medicare americano, né? Mas, em contrapartida, eu já ouvi o Trump falando também que só essa ida da Marinha Americana e do Exército Americano para o Golfo, para o enfrentamento contra o Maduro, Cartel de Los Soles, tráfico de cocaína e fentanil para os Estados Unidos, pode gerar 4 trilhões de dólares em contratos. Só para mandar essas tropas para lá, que são mais ou menos umas 4 mil tropas, né, que estão agora no Golfo lá, cercando a Venezuela, né, para tirar o Maduro do poder. Só isso poderia colocar na política, na economia americana, 4 trilhões de dólares em novos contratos, né? Mas seriam contratos da indústria bélica, né? Mas de qualquer jeito, ele sugeriu que se um tribunal radical de esquerda, como o STF deles lá, né, anulasse as tarifas dele, quase todo o volume de investimento seria cancelado e o país perderia sua grandeza. Bom, aí estão falando aqui da Reuters, da agência Reuters, e também da agência factcheck.org. Eu não confio nessas facting checks, né? Tá todo mundo se distanciando dessas checadoras de fatos, né? Todo mundo está preferindo as notas da comunidade, assim como no Facebook, no Google, no X, né? Estão contestando esses números de 15 trilhões, né? E de acordo com a Reuters, a Casa Branca tem lista cerca de 2,6 trilhões de investimentos anunciados, chegando a 5,1 trilhões de investimentos, e não 15 trilhões, como o Trump está dizendo, né? Mas, como ele é o presidente americano, é claro que ele tem mais informações do que a Reuters, né? Do que
essas agências, né? Como é que chama aquele pacotão dele lá de... Aquele pacote, gente, que ele chama de Beautiful... Esqueci o nome agora. Trump também negociou, gente, investimentos na ordem de 2 trilhões de dólares com países do Golfo Pérsico, Arábia Saudita, Emirados Árabes e o Catar também, né? Agora em julho, mês retrasado, né? Também a compra... O governo americano comprou 10% da Intel, gente. 9 bilhões de dólares. A Intel, a gente sabe, né? É aquela empresa que faz os chips de computadores que a gente usa. Aqui, por exemplo, a minha máquina é um i7 de 14ª geração da Intel. Já o pessoal que faz, que gosta de videogame, de jogar, né, no computador, usam o AMD, que é concorrente da Intel, né? E tem os chips da Apple também, são empresas que fazem chips de computador, né? Intel, AMD, Nvidia, que faz as placas de vídeo, e a Apple, que tem a sua própria linha de placas de vídeo também, depois que ela quebrou aquele contrato com a Intel anos atrás, né? Então, são todas americanas, né, gente? Então, dizer que os Estados Unidos estão mal é uma brincadeira, né? Mal estamos nós aqui no Brasil, né? Agora, a dizer que são 15 trilhões, tem muita gente questionando esses investimentos de 15 trilhões, tá? Mas, de qualquer jeito, deixa eu ver aqui uma coisa. Big Beautiful Bill. Que nome é esse, né? Big Beautiful Bill. Foi aprovado pelo Senado e pela Câmara, né, agora em julho, e cortes de impostos de 4,5 trilhões de dólares, aumento de gasto na área de defesa, controle de imigração, que são as políticas de campanha do Trump, as promessas de campanha dele. Ele prometeu acabar com o tráfico de drogas nos Estados Unidos, diminuir, acabar não acaba nunca, né? Mas diminuir o tráfico de drogas, a entrada de cocaína e de fentanil, que agora é a droga zumbi, que está transformando esses moradores de rua em zumbis, e barrar essa entrada de drogas que vem da América do Sul através da América Central, do Panamá até chegar nos Estados Unidos, no México, né? E a imigração, controlar a imigração. Isso foi também no primeiro mandato dele a mesma coisa. E ele foi reeleito agora para isso, né? E a previsão, gente, é de 3,3 trilhões da dívida pública americana na próxima década, se essa Big Beautiful Bill agora for barrada na Suprema Corte Americana, né? Segundo o Escritório de Orçamento do Congresso, o tal CBO. Mas vamos ver, gente, isso pode impactar, por exemplo, o Medicare lá. Antes era Medicare, que era chamado pelo Obama, né? E ele mudou o nome para Medicaid, ou Medicaid, que é o plano de saúde público deles lá, né, gente? Para ajudar quem não pode pagar um plano privado, né? Mas vamos ver, gente, como é que vai ficar isso aí. De qualquer jeito, eles estão muito melhores do que nós aqui nesse bostil, né? Porque, infelizmente, gente, aqui, ó, tá bombando aí. Isso aqui é no Twitter da Fox News, né? E, bom, ele fala que se a Suprema Corte Americana bloquear essas tarifas de, digamos, de equalização de tarifas, de reciprocidade, na verdade, né? Os Estados Unidos vão perder aí 15 trilhões, segundo o Trump, em investimentos, né? O Brasil, por exemplo, gente, tinha tarifas de 10%, 15% para vários produtos. Café, alumínio, aço, madeira, celulose e outros produtos que a gente manda para lá, né? E suco de laranja e tudo, né? Só que para produtos de tecnologia, por exemplo, como televisão, computadores, notebooks, telefone celular e tudo, pode chegar até 170%. É de 117% a 170%. É por isso que um iPhone lá fora custa $1.200 e aqui no Brasil custa R$10.000, né, gente? Aí você vai falar que é a mesma coisa? O cara só está aplicando uma lei da reciprocidade. É o que Lula vem falar agora, eu vou aplicar a reciprocidade. Se você fizer qualquer movimento, ô Mula, qualquer movimento que você fizer agora contra produto americano, o iPhone, por exemplo, vai para R$30.000. É isso aí? Maravilha? Fez o L? É isso aí, gente. Faz o L. Vamos em frente. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.